Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta Bora com mais um vídeo no nome do Senhor Jesus para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é a emoção que comanda o mundo. E a base bíblica vai ser Amós capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que diz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Lá em cima, naquele que diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. O que Deus está falando aí? Veja bem, na primeira análise disso aqui, dá a impressão de que ele vai voltar a sacrificar. Mas se Deus voltasse a sacrificar, ele estaria mostrando para o mundo que o seu filho não veio ainda. Então ele não está falando disso. Eu acredito que quando ele fala que levantaria o tabernáculo de Davi, ele estava falando de algo que agradou a ele. Que na verdade ele está falando lá da igreja primitiva, do comportamento primitivo. Porque o próprio texto de Atos dos Apóstolos, ele fala que tudo era... Deus cooperava em tudo, então era agradável a Deus aquele comportamento, e não o comportamento lá do tabernáculo, porque o próprio Jesus chamava eles de hipócritas na época de Jesus, e na época lá de Malaquias também Deus chamou aqueles que dirigiam o templo naquela época, lá em Malaquias 3, 9 em diante, né? 1 em diante, na verdade, né? Ele estava repreendendo o sacerdote, não o povo de Deus, na questão do comportamento do dízimo e das outras coisas que eram feitas. Então Deus aqui, ele vai trazer um modelo que era semelhante ao modelo da igreja primitiva, que diz, o texto diz que tudo era comum a eles. Quem tinha mais vendia e repartia, dava na mão dos apóstolos, os apóstolos faziam a integração, a divisão disso. Então tudo lhes era comum, e isso era agradável a Deus, diz o texto. Mas vamos à palavra que eu tenho para vocês hoje. O tema é a emoção que comanda o mundo. Bem sabemos que a lista é grande, a ponto de mudar todo o entendimento bíblico, ou seja, a palavra de Deus. Então, a emoção tem sido um instrumento eficaz na mão do inimigo. Parece que esquecem de que foi Deus quem criou todas as coisas. Então as pessoas hoje, elas estão esquecendo que Deus é criador de todas as coisas, né? É triste ver como o mundo está destruído, moralmente e espiritualmente. É assim, parece que hoje nós vivemos aquela época de Sodoma, né? Que as pessoas, quem faz, se orgulha em fazer, e quem não faz, não está nem aí para aqueles que fazem. Então, o mundo hoje está desse jeito. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo de Deus. Tudo que o inimigo trabalha é para as pessoas esquecerem de Deus, né? Tudo que estão fazendo e criando como regras de conter o desequilíbrio social e a proteção da mulher, é o que eu posso dizer efeito reverso. Olha o que acontece.
as pessoas elas começam a se afastar de Deus, aí começa o próprio Deus permitir que as aberrações, as paixões infames, o desequilíbrio, entendeu? A falta de posicionamento aconteça e eles ficam criando regras, leis para conter isso, mas não vão conter. Por quê? Porque vem de Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, ele acaba permitindo que esse mal venha sobre cada um de nós. Na verdade, todos sofrem junto. Cada dia o povo vai ficar mais pobre e a mulher menos valorizada. Aí você fala, poxa, mas isso aí a mulher hoje está mais valorizada hoje? Está mesmo. Então mesmo. Muitas pessoas, elas não andam na rede social, não buscam informações e estão por fora das coisas. Então, no fundo, amanhã depois, meu amigo, a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque se cria regras para proteger aquilo que não tem proteção. Porque quebram princípios de Deus. Ou seja, estão lutando contra Deus. Quando você luta contra o inimigo, você tem Deus. Mas quando você luta contra Deus, tu não tem ninguém. Então, vai se fazer regra, vai fazer tanta coisa para poder conter as distorções, o comportamento errado, né? Mas não vai conter, porque estão lutando contra Deus, contra a palavra de Deus. E aí já sabe que não vence, né? Aí já sabe que é só sofrimento. Quer saber uma verdade? Quanto mais a mulher assumir o papel do homem e o homem o papel da mulher, vai alimentar as tragédias do mundo. Quanto mais um tomar o lugar do outro, mudar o posicionamento que Deus criou, fisicamente e espiritualmente, vai aumentar as tragédias do mundo. Digamos, vai dar mais legalidade para o inimigo destruir, né? E fica mais próximo do fim. O que tem que se fazer é se consertar aqueles que têm olhos para ver. Quem não tem olhos para ver, quem concorda com isso, vai sofrer. A Bíblia descreve que no início Deus criou todas as coisas, o homem para dominar sobre todos os seres viventes, e lhes criou uma varoa para o auxiliar. Parece que as pessoas estão esquecendo disso. As pessoas fingem que esqueceram disso. Mas isso é projeto de Deus. Isso é estrutura de Deus. E quanto mais as pessoas querem se enganar, mais passam vergonha. Mais vai surgir da alma, de dentro dela, situações que não tem como sustentar. A gente pode enumerar inúmeras coisas, pessoas querendo ser bicho, por exemplo. Ali é algo que sai da alma. E a sociedade aceita. Por quê? Porque nós vivemos o individualismo. Cada um faz o que quer. Tudo bem, você não tem que impedir as pessoas de ser o que ela quer ser, mas você nunca pode concordar com ela que ela vai estar sendo agradável a Deus, porque aí você vai contra Deus. Você ir contra o homem é ruim, mas ir contra Deus é suicídio, é caminho do inferno. Então as pessoas estão preferindo ir após os homens, ir após de acordo com a vontade do homem, e não se apegam à vontade de Deus. Mas eu vou para a igreja. Mas você lê a Bíblia? Você enxerga o que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia não é revelação. Uma coisa que
que é muito mentirosa na igreja é revelação. A Bíblia é história. A Bíblia é comportamento do homem e comportamento de Deus. A Bíblia é comportamento, é algo concreto. Não é revelação, não é eu ter a minha revelação, fulano ter a revelação dele, Beltrano a dele. Isso aí é algo que o diabo lançou. A Bíblia é algo físico, que representa uma história concreta, para que nós possamos nos basear como um esquema que te leva a produzir, a criar algo que te leva a salvar a sua alma. Então a Bíblia, para com esse negócio de revelação. A Bíblia é concreta. A história, ela concorda com a palavra de Deus. A história comprova a veracidade da palavra de Deus, da história de Deus. Só que as pessoas não querem ver, porque elas teriam que mudar o seu comportamento. Você teria que mudar seu comportamento, aí você não quer. Mas quando você morrer, você está sozinho, você e Deus. É você e Deus. É tanta aberração que nós vemos hoje, só para quem tem olhos para ver. A maioria não enxerga porque elas estão presas a quatro paredes, presa a uma liturgia, a uma terapia do bom viver dentro de quatro paredes, vestindo camisas e tendo carteirinha do local. Então Deus fica impedido de auxiliar, de falar, de colocar a sua vontade, porque você não é dele. A visão do Criador é e sempre será que cada um sirva ao outro como a si mesmo. Olha só, você vê isso? Nós até vemos uma agulha no palheiro, uma pessoa fazendo. É tão interessante que parece ser aberração. Eu vou citar o nome de uma pessoa que o nome dele reflete aquilo que as pessoas vêem nele. Interessante isso, né? Quanto ao homem e a mulher, cada um se coloque na posição que Deus o criou. Não interessa o que estão te ensinando. Se te ensinarem que o posicionamento é o concreto, é a base, é a estrutura que te dá a salvação, tá certo. Mas se disserem que você tem que ser cabeça quando você deveria ser auxiliar, eles estão te condenando. Eles estão te usando porque você passou a ser um provedor. Então, quem Deus chamou para provedor, está acabando sendo auxiliador. E quem Deus chamou para ser auxiliar, está sendo provedor. Isso é mudança espiritual. Isso não tem parte com Deus e tem a mão de Deus pesando sobre eles. Não adianta se enganar. A palavra de Deus não vai mudar. Ah, está tendo vantagem, está dando para crescer a igreja, está chegando mais dinheiro. E aí? E depois disso? Eu estava falando ontem com uma pessoa que ela cumpre pena, né? Pessoa que foi muito usada pro inimigo, fez altas atrocidades aí, né? Viveu o tráfico internacional. E ele estava me contando a história dele, né? E eu disse para ele: mas e agora? Você teve de tudo. De repente até tem na encolha, né?
mas se você morrer? Ele disse para mim que Deus havia livrado ele 4 vezes da morte. Eu falei para ele, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus, comece a orar, comece a falar com o Criador, comece a ler a Bíblia, não fique preso a só uma pessoa. Não existe pastor sobre a ovelha de Deus, existe conselheiros, auxiliares de Deus. Eles não são dono da verdade, eles não são a última palavra. Eu não sou a última palavra, mesmo me colocando como profeta. Então esse homem parou para pensar. Ele é muito agradecido a Deus, porque Deus livrou, segundo ele, 4 vezes de coisas terríveis, mas continua preso às coisas do mundo. E assim são as pessoas. Ela é grata a Deus por estar dentro da igreja, mas desprezam a palavra de Deus. Se Deus vai levantar uma igreja, porque a que está não está servindo. O texto é bem claro. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, dia dos apóstolos, daquele trabalho que fizeram. Lá Deus vai levantar uma obra rápida. Talvez seja o profeta Bora, que Bora vem embora, bora, coisa rápida, para poder finalizar essa história. Vai dar a última oportunidade, mas a palavra de Deus é bem clara, para que você possa se situar diante de Deus, que não adianta você ganhar o mundo e perder a salvação. Eu trabalhei muito para a igreja ser grande como é hoje, né? Trabalhei muito, e muitos estão em casa decepcionados, que tomou um chute na bunda da igreja. Muitos que não podem ver falar de igreja, que se revolta. Por quê? Porque é uma instituição gananciosa, que homens estão à frente, que não muda a história de ninguém, ficam só botando na conta de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus, ele prospera uns e outros que se dizem de Deus, para que ele possa repartir, mas eles não fazem. Eles ajuntam terrenos, carro da garagem e por aí vai, influenciam até o errado. Bota lá 100% Jesus, mas eu digo que é 100% longe de Jesus. Então abre os olhos. A verdade é que as paixões infames é o nome que Deus dá para aqueles que desobedecem, saem do posicionamento descrito lá em Romanos, capítulo 1, do 22 e diante, né? Por não dar os ouvidos a Ele, o Deus vivo, vos entregou as paixões infames. Mulher tendo relação com mulher, se metendo em torpeza de corpo, e semelhantemente o homem tendo relação com o homem. Aí no futuro vamos tirar isso da Bíblia, porque isso não bate com a sociedade. Eu sempre costumo dizer que você tem que amar as pessoas, mas se você ama as pessoas, você não pode deixar elas enganadas. Não é se meter na vida dela, você só mostra o que está escrito na Bíblia. Ela vai tomar a decisão dela, porque há um livre arbítrio. Ela vai tomar a decisão dela ou dele, mas o que está nascendo dentro dela não é de Deus. Amanhã depois, tudo que o diabo tem feito é para que a Bíblia, a palavra de Deus, não tenha mais crédito. E as pessoas estão contribuindo com isso. Aí vai ter salvação? Não, porque você está remando contra Deus. Aqueles que estão à frente, que não ensinam, que não
trabalha para que as pessoas prosperem, para que o sacerdote se posicione, a mulher que não quer ser. Eu vi hoje existem muitas mulheres que hoje em dia estão abrindo a boca para abrir os olhos das outras mulheres, porque assim, quando o homem fala, o homem é machista. Então quando a mulher fala, é mulher falando de mulher. No máximo é fofoca, né? Então existem inúmeros vídeos na internet, as mulheres ensinando o comportamento que deve ser. Essa que é a verdade. Se você tomar uma outra rédea, outro caminho, você está saindo do laço, saindo da proteção da palavra de Deus, ou seja, de Deus. Você está só, mas você, queira ou não queira, é uma criatura de Deus e vai dar conta. Não adianta. Quando morre, o mundo não sabe, os que estão vivos não sabem o que vai acontecer com você. Podem até fazer festa, né? Festa daqui até Londres, falando bem da sua pessoa, mas Deus é que sabe a sua vida. Só você vai estar de cara com Deus e acabou. Ninguém mais vai saber o que aconteceu no mundo espiritual com você. Até os que dizem que falou com um outro fulano Beltrano é mentira. Eles podem até ter uma dedução. Isso aqui é verdade, uma dedução, mas não saber o que está acontecendo com você. Segundo a Bíblia é complicado. O posicionamento é irrevogável. Eu estou falando disso porque esse, entre outros problemas, é uma coisa que tem levado as pessoas a descer para o inferno feito água de cachoeira. Então, olha que eu já orei muito a Deus sobre essa questão. Lógico, eu não estou discriminando, discriminar quem faz, quem se sente, é crime. Eu não estou discriminando, né? Mas também não vou concordar, porque se eu concordar com você, eu estou discordando de Deus. Aí é suicídio, aí é bronca, né? E as pessoas que concordam, não fazem, mas concordam, né? Elas são semelhantes à mulher de Ló. A mulher de Ló que virou estátua de sal. Você sabe o que é virar estátua de sal? Significa ficar para trás. A mulher de Ló virou estátua de sal, que representa, ficou para trás. Não se livrou. E assim tem sido as pessoas que têm concordado. Ah, a pessoa é boa, pessoa é boa, pessoa tem um caráter, tem isso, tem aquilo, mas você nunca pode deixar de ensinar a verdade bíblica. Não é você dizer, não, pega a Bíblia e mostra, está escrito aqui, está escrito aqui, você quer se enganar, você se engane, mas está escrito aqui. Você crê em Deus? O princípio da prerrogativa é você crê em Deus. A sua indagação tem que ser essa. Você crê em Deus? Crê. Mas você crê em Deus da onde? Da Bíblia. Então siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. Ah, mas o meu pastor é muito bom. Teu pastor é bom no sentido de quê? De pessoas. Mas o seu pastor ensina a palavra de Deus como eu tenho ensinado para vocês? Claro que não. Por quê? Porque as pessoas recebem do outro uma oportunidade
de ser líder daquilo que está sendo contrário à palavra de Deus. Ele é um assalariado do sistema. Quando o negócio pegar, ele vai dar no pé, porque ele ganha para estar ali, é um salariado. Ele deve cabeça àquele que paga para ele lá na frente. Então o cidadão manda ele tirar o dízimo, ensina ele a tirar o dízimo, a persuadir, faz ele fazer as pessoas fazer campanha. Ele é promovido pela arrecadação dele, todo mundo sabe disso. Quanto mais ele é usado, quanto mais as coisas acontecem, mais ele é promovido. Então a palavra de Deus fica para trás. O ensinamento, a proximidade dos irmãos, de serem comuns. As pessoas são egoístas. Tem pessoas aí que tem 1 bilhão na conta e ele tem empresas e mais empresa, ele paga R$2.000. R$2.000 tem condição de fazer um homem ser sacerdote de sua casa? Não. Mas o lucro dele no final do ano é 1 bilhão. Ele está fazendo alguma coisa? Não. Mas tem exemplo assim na Bíblia? Tem. O dono da vinha saiu uma hora antes de acabar o expediente, ele contratou e pagou o dia inteiro. Por quê? Porque ele prioriza o sacerdócio. Porque ele entende do posicionamento. Se você não se posicionar, você não é de Deus. Você vai ficar para trás. Não adianta. Por outro lado, o inimigo tem colocado emoção e semelhança das coisas que aconteceram no passado e que irão acontecer no futuro. A semelhança é quando você tem um templo, você se assemelha ao templo, o tabernáculo. Quando você tem um líder, você se assemelha a Caifás. Os auxiliares são quem? Os fariseus, os publicanos, né? Os saduceus são os auxiliares. Então o inimigo, ele lança as semelhanças das coisas que passaram. Por que não se copia o modelo da igreja primitiva, que a qual a palavra de Deus diz era agradável a Deus? Por que não se copia? Que quem tinha, vendia e dava na mão do apóstolo para ele repartir. Não dava na mão do apóstolo para ele abrir igreja, era para ele repartir. Porque o homem tem que ser sacerdote, a mulher, eu sou auxiliadora. Eu não aceito isso. Você está indo contra a palavra de Deus. Você pode perfeitamente, não vai fazer diferença para mim. Mas você está indo contra a palavra de Deus. Você que tem aceitado, a palavra de Deus mesmo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Você tem aceitado, tem sido conveniente, tem sido bacana, tem dado certo. E aí? Mas foge da palavra de Deus. Foge da regra de Deus. Não vai ter salvação. Mas eu falo em línguas. Fala. Já falei sobre isso. Eu falo em língua, eu profetizo. Eu vejo amanhã. Né? Olha, eu tenho tanta história para contar que se eu ficar contando testemunho aqui, eu não fecho um vídeo. Essas coisas eu já vivi tudo. Então a igreja, ela é tipo a igreja que Jesus condenou, que até os dízimos Jesus condenou, porque já era condenado lá em Malaquias. Quando Jesus condenou a prática do dízimo lá em Mateus 23, ele também já havia condenado lá em Malaquias 3, do 1 em diante. Porque na verdade, quando você pega a história lá em cima, no 9, você pega um pedaço separado do contexto. Se você pegar desde o início, você entende que ele estava falando com os sacerdotes, estava falando com as pessoas. Não estava falando com os membros da igreja, estava falando com os sacerdotes que mudaram as regras de Deus. Essa era a questão lá de Malaquias. Que Jesus já sabia que tinha pessoas ali que pecavam
né? Pecados de morte, que batiam no pai e mãe, mas davam uma oferta generosa e eles aceitavam, quebrando a regra de Deus. Quantas são as pessoas que são fortemente, derramam dinheiro na igreja, toda atropelada, toda errada, e a igreja abraça ela, porque o dinheiro dela abranda os seus pecados. Você sabe disso. Você sabe disso. Quantas pessoas, quantos crentes ricos, jogador, músico, e por aí pastores, empresários, poderiam estar dando um salário bom para o membro da sua igreja, para ele ser sacerdote, para a mulher ser auxiliadora, e não fazem. Querem ganhar o mundo, mas perder a salvação. E eu quero falar sobre uma pessoa que ele é tido como mané. Interessante, né? O nome dele é Sadio Mané. Na nossa gíria ele é um besta, um mané. Mas é um rapaz que pega tudo que tem e investe no povo do país dele. Olha que coisa interessante. Esse tipo de coisas que vão acontecer antes da vinda de Cristo. Vai existir pastores, a igreja vai continuar existindo aí, porque as pessoas gostam de se enganar. Mas vai existir comunidade, vai existir um nome forte que vai fazer com que as pessoas consigam estar em condição de salvação, aonde vai proteger as crianças, porque o texto bíblico, ele diz que o homem cria altar para si mesmo. Então essas inúmeras igrejas é para si, não é para Deus, porque ela não atende a palavra de Deus. É religião. É religião. E ainda tem um agravante: os filhos gerados disso sacrificam a Baal, porque não protege, não blinda. A igreja tem 42 mil templos, uma igrejinha, viu? Uma igrejinha mais ou menos, uma Assembleia de Deus, aonde o cabeça aí é envolvido com um outro Deus, digamos assim, ajuntando pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Para quê? Para queimar no inferno. Ah, misericórdia. Não é misericórdia mesmo, porque não atende a palavra de Deus. Vocês não sabiam, mas agora estão sabendo. Aqueles que acompanham os vídeos do profeta agora estão sabendo a palavra de Deus. Está sabendo tudo que está acontecendo aí e vai acontecer. Eu não quero mídia, eu quero só ensinar. Aquele que Deus escolher para aprender a palavra de Deus, não tenha medo, ande com Deus. Ele diz: quando você vê que o mal está vindo na igreja A, na igreja B, na igreja C, e lá em Israel, não corra para a religião judaica, não vai para Israel. Lá em Amós 5, vai lá em Amós 5, está lá. Se você vê que o mal está vindo em Betel, em Berseba, não vá para Gilgal, não volte para fulano, e nem vá para a casa de José. A casa de José está dizendo para a religião judaica, para que eu não vá lá e te pegue à força. Busque a mim, busque a palavra de Deus, conhecimento bíblico. O que eu falo, vocês têm a obrigação de analisar e não desprezar, e nem também adotar de imediato para vocês. Vocês têm que analisar, buscar na Bíblia, porque eu tenho passado para vocês é Bíblia, é conhecimento, é vontade de Deus, das coisas que estão acontecendo, das coisas que aconteceram, como aconteceram e o que vai acontecer. Estou passando para vocês. Agora, preferem viver uma vida religiosa? A escolha é sua. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e abrindo nossos olhos espirituais para que possamos ter condição de herdar o reino do céu. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.